Olá, pessoal, iniciando aqui pelo Instagram. Hoje é Dia das Mães, então já quero deixar aí meu feliz Dia das Mães para todas vocês. E hoje nós vamos falar sobre qual o limite entre eu ensinar e eu proteger o meu filho, qual o limite entre a autorresponsabilidade, né, e as questões aí da superproteção, né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Quem estiver entrando aí, já dá um oi, né? Já aproveita, clica no aviãozinho, né? Que está aparecendo aí na sua tela, compartilha essa live com outras pessoas, com outras mães, pais, né? Porque a gente vai falar sobre um tema muito importante, né? Então, já feliz Dia das Mães aí para todo mundo. E eu não sei se eu consigo afixar aqui um comentário para deixar o nome da live aqui para vocês. Nós estamos fazendo pelo Facebook e pelo Instagram, né? Então, quem tiver pelo Facebook, também manda um oizinho aí, tá? Pelo Facebook e pelo Instagram. Então, já compartilha essa live. Hoje nós vamos falar sobre autorresponsabilidade, sobre como a gente ensina o nosso filho, né? Sem... ensina, mas protege ao mesmo tempo, né? Qual é esse limite? Será? Feliz Dia das Mães, Adenilza. Bom ver você por aqui. Manu, Adilson também. Compartilha, gente, porque, né? Estamos aqui, pleno Dia das Mães. Separei um tempinho aqui também para estar com vocês. Compartilha para mais gente chegar aí, né? Então, deixa eu tentar colocar aqui o tema de hoje para a gente afixar, enquanto a gente compartilha esse link. Jucimara, seja bem-vindo, bem-vinda. Qual o limite, então, né? E já vai aproveitando e escrevendo aí para mim. Oi, Sayane, bom ver você aqui, ó. Tô usando o streaming que você me indicou, hein? Então já me dá um feedback aí, vê se tá funcionando tudo ok. Qual é o limite entre proteger e ensinar? Já me conta aí. Oi, Elielza. Tá usando o Instagram da filhota? Tá aparecendo aí como Manu. Conta para mim, o que é que vocês acham, né? Como que é essa questão da proteção aí na casa de vocês? Como que é essa questão, né, dos limites? Já vai me contando aí para a gente poder conversar. Hoje a live não tem script, tá? Então vou precisar da interação aí de vocês. Então já vai deixando aí quem estiver entrando, né? Conta para mim como é essa questão aí na sua casa. Então, deixa eu só colocar por escrito aqui qual o limite. A minha tela vai tremer um pouquinho agora, tá? Que eu estou escrevendo na tela. Entre ensinar e proteger. Vamos ver se eu consigo fixar. Ó, tô aprendendo, gente. Tô aprendendo a mexer com essas coisas da tecnologia, né? No Facebook. Tá ótimo, áudio, imagem, bom aí, tá vendo? Obrigada, Sayane, já contribuiu muito aqui para as nossas lives, né? Então, vamos lá, gente. Antes, né, então, vai comentando aí para mim o que é que vocês entendem, né? Qual é a dificuldade que vocês têm entre ensinar, proteger o filho, né? Queria começar falando aqui, então, sobre autorresponsabilidade. Vamos entender o que significa isso? Vai ser bastante importante para a nossa live de hoje, essa palavrinha, né? Quem sabe o que é autorresponsabilidade? Conta para mim aí nos comentários, para eu saber, né, qual o nível aí de entendimento de vocês sobre isso, tá? Então, vai comentando e eu vou explicando aqui também. Autorresponsabilidade é o quanto eu entendo, né, que as minhas atitudes geram consequências para mim e para outras pessoas. Faz sentido? Isso. Então, não é só uma responsabilidade de fazer alguma coisa, né? A gente está no Dia das Mães, nós, como mães, nós temos a responsabilidade de educar o nosso filho, né? Deus nos deu essa responsabilidade. Esse presente, né? E até coloquei
lá para para as minhas alunas e em alguns grupos hoje, né, que ser mãe não é padecer no paraíso, né? Ser mãe é receber uma responsabilidade. Se eu assumo essa responsabilidade, né, e agarro essa oportunidade com unhas e dentes e faço meu trabalho bem feito, eu não vou padecer nesse paraíso, né? Existe um trabalho árduo a ser feito, mas o resultado dele é muito bom, é alegria, é prazer, né? E o que tem a ver, e qual é a diferença, na verdade, de responsabilidade e autorresponsabilidade? Então, responsabilidade é um compromisso que eu preciso ter com alguma coisa. A autorresponsabilidade é o compreender justamente as consequências de eu assumir esse papel ou não. Tudo que eu faço na vida tem consequências. Uma simples atitude, faz sentido isso? Né? Comentem comigo, gente, porque eu não gosto de ficar falando sozinha, né? Vocês sabem disso. Tudo que eu faço na minha vida, todas as escolhas que eu faço, todas as atitudes que eu tenho, pequenininhas que sejam, elas geram uma consequência. Então, se eu decidir acordar hoje 6 horas da manhã para começar a estudar, né? Fiz isso hoje, isso vai me gerar uma consequência. Então, eu consegui lá ler um trechinho do meu livro. Tive uma reunião com a Gleiciane, né? Não sei se ela está por aí hoje, mas já quero agradecer, foi muito boa a nossa reunião hoje cedo. E depois dessa reunião, então aí eu vim para minha casa e comecei a fazer os afazeres aqui de casa. Se eu tivesse acordado 10 horas da manhã, talvez eu não tivesse conseguido estudar, talvez eu não tivesse tido essa reunião maravilhosa com a Gleiciane. E eu não tinha aprendido nada hoje, né? Eu ia viver do mesmo jeito? Claro, ia viver do mesmo jeito, né? Então, quem tá entrando aí, ó, Fernando, Joana. Oi, Joana, tudo bem? Edmar, Jorge, né? Então, já vai falando aí para mim qual é a sua visão sobre autorresponsabilidade, né? Quem tá aqui pelo Facebook também vai me dando um alô. Então, deu para entender a diferença de responsabilidade e autorresponsabilidade? Autorresponsabilidade é eu ter essa consciência, né? Porque as minhas atitudes, na verdade, elas vão influenciar a minha vida e a vida de outras pessoas, eu queira ou não. A diferença está em eu ter consciência disso ou não, né? Porque quando eu tenho consciência, então, só dar um alerta aqui para vocês que como tá em duas câmeras, às vezes meu olho vai para lá, para cá, para poder atender o Facebook e o Instagram, tá? Como eu tenho consciência, quando eu tenho consciência, né, dessas consequências das minhas atitudes, eu começo a pensar melhor nas minhas atitudes, no que eu vou fazer. Então, eu começo a pensar melhor se eu vou acordar cedo ou não, se eu vou fazer aquela faculdade ou não. E eu estou trazendo aqui para a realidade do adulto, mas a gente vai chegar, né, no momento para a gente colocar isso para os nossos filhos, que a autorresponsabilidade é justamente o limite entre eu proteger e eu ensinar, e vocês vão entender um pouquinho a hora que eu conseguir chegar lá, tá? Aguenta aí, vai conversando comigo, falando se está ficando claro aqui esse conceito. Então, se eu entendo, por exemplo, a importância de acordar cedo, eu tô falando algo bem básico, tá, gente? Acordar cedo. Mas se eu entendo a importância de acordar cedo para poder estudar, por exemplo, né, que é no meu caso, o momento que eu tiro para estudar é de manhã, a hora que eu acordo, e eu entendo o impacto que isso vai ter na minha vida, poxa, então eu vou conseguir fazer isso mais vezes. Se eu não tenho essa consciência, pode ser que eu não consiga acordar cedo nunca, né? E aí minha vida não vai continuar progredindo, né, no sentido de conhecimento. O que é que isso tem a ver, então, Alessandra? Com as crianças, né? Com proteger, com ensinar. Vamos lá. Quem aqui já passou pela seguinte situação? Né? O seu filho, você está lá no mercado com o seu filho, por exemplo, e o seu filho quer muito um doce lá que está na prateleira. Eu sei que agora a gente, né, não está conseguindo levar o filho no mercado, porque a gente está aí na quarentena, mas lembra de antes, né? Você está lá com ele no mercado e ele quer levar um doce para casa e você fala assim, poxa, filho, mas
esse doce, né, de novo, não faz bem para você, eu não queria que você ficasse comendo esse doce aí, né? Você tenta explicar para ele, mas ele faz uma birra e você acaba levando o doce para ele, né? Às vezes até mais de um doce aí para casa. E ok, você acatou aí o que ele fez. Quem já fez isso? Quem já cedeu, né? A birra do filho no mercado? Conta para mim, gente. Eu também já cedi, né? Eu não estou aqui para criticar nem para julgar ninguém. Feliz Dia das Mães para você também, meu amor. Obrigada. Então vamos lá. Uma atitude não. Algo bem simples do nosso dia a dia, né? O filho fez uma birra, eu cedi ali. Ok, aí chega em casa, ele vai comer aquele doce, né? Ele não tem a consciência, muitas vezes, que aquele doce vai fazer mal para ele, enfim, vai estragar os dentes e tal. Ele não tem essa consciência. Você tem, mas você deixou, certo? Quando eu cedo, eu falo que não. Depois, para acalmar a birra aqui, eu falo que sim. Opa, eu mesmo já passei por isso, né? Só que não tentei substituir o pedido da minha filha. Não peguei, tentei substituir o pedido. Legal, né? O que acontece quando eu falo que não e depois eu volto atrás? Eu ensino, na verdade, para o meu filho que ele sempre vai conseguir o que ele quer, da maneira como ele quer, né? Eu ensino para ele que a minha atitude é volátil, é intermitente, né? Então, assim, ela falou não. Toda vez que ela fala não, eu vou fazer birra, vou tentar, até eu conseguir, porque eu sei que eu já consegui aqui uma vez, eu vou conseguir isso de novo. Esse é um ponto, tá? Isso acontece muito. Conta pra mim, confessa, vai, com quem já aconteceu isso? Né, Edmar? Então, assim, quando isso acontece, então eu ensino para a criança que ela pode ter a atitude que for e impensada, porque a minha atitude também foi impensada, porque eu troquei de atitude muito rápido, eu troquei de opinião muito rápido. Eu estava dizendo que não, agora eu tô dizendo que sim, né? Por quê? Porque ela fez uma birrazinha ali. Outro exemplo, quando seu filho, você vai levar ele na escola, e eu acho que eu usei até o mesmo exemplo, né, Sayane, na live que a gente fez junto. Você vai levar seu filho na escola. E ele. Era dia do brinquedo, por exemplo, ele sabia que tinha que levar o brinquedo, mas ele esqueceu. Aí chegou lá na porta da escola. Puxa, esqueci o brinquedo, mãe, o brinquedo não tá aqui. Você pega e volta, né? E vai buscar o brinquedo para não ficar ouvindo aquele chororô o dia inteiro, né? Você sabe que de repente vai ficar lá na escola, vai ficar triste, vai chorar, você não quer que isso aconteça, você quer proteger ele, né? E aí você volta para buscar o brinquedo. Qual é a mensagem que a gente passa para o nosso filho quando a gente faz isso? Que é responsabilidade minha resolver um erro que ele cometeu, né? E aqui a gente entra bem a fundo na questão da autorresponsabilidade, porque parece, falar, nossa, Alessandra, é tão profundo assim? É tão profundo assim. São as pequenas coisas do dia a dia que a gente transfere os nossos valores para os nossos filhos, que a gente ensina os nossos filhos, né? Então, qual seria o correto? Primeiro preciso ensinar, né? Ele, no mercado, é só o que está na lista do mercado. Né? Se você não costuma fazer lista, fala, não, hoje a gente vai comprar só esse doce, ou então não vai ter doce hoje na lista, né? Você tem direito a escolher a sua fruta, né? Deixa eu só acompanhar aqui os comentários. Não julgo, mas desde muito pequeno conseguia ensinar. Então, ele sempre pergunta, mamãe, você vai comprar isso hoje? Ótimo! Primeiro a gente tem que ensinar, né, gente? Vamos ser coerentes também. Depois você cobra o que você ensinou, certo? Então, primeiro eu ensino, olha, existe uma lista de mercado, por exemplo, você faz aí da maneira como você achar melhor. Existe uma lista, ou então, hoje a gente vai comprar um doce só, e a minha palavra, o que eu disser sim, é sim. E acabou. Não adianta pedir de novo. Você está ensinando ele como são as regras. Só que quando vier aquela vontade, né, de catar aquele doce diferente lá na prateleira do mercado, você precisa cumprir com a sua palavra.
Porque se você não cumpre com a sua palavra, a gente volta naquele comportamento intermitente. Uma hora sim, outra hora não, uma hora eu cedo, outra hora não. A criança fica confusa com isso, né? E ela acaba achando que a sua palavra não vale nada. Hoje, o Edmar tá falando aqui, hoje meu filho já tá com 12 anos e sempre tivemos uma disciplina bem firme. Hoje é tranquilo. É o que eu falo, né, Edmar? Ou a gente tem que escolher em qual momento da vida a gente vai ter trabalho com os nossos filhos. Ou a gente tem trabalho logo cedo e ensina eles de fato o caminho que eles têm que seguir, ou a gente vai ter trabalho o resto da vida, né? Então, se você... não digo uma educação rígida, né? Não são todas as crianças que precisam de uma educação rígida. Algumas sim, algumas não, né? Mas a gente precisa ensinar e garantir que a gente está ensinando esse caminho para eles. E esse trabalho é um trabalho difícil, não é um trabalho fácil. É um trabalho que exige o nosso esforço ali todo dia, né? Mas que quando chegar lá nos 12, 13 anos de idade, não vai ter aquela aborrecência, porque você já ensinou o que você tinha que ensinar. Agora tá tranquilo. Se você não quis ter esse trabalho primeiro, aí o bicho vai pegar lá na adolescência. Quem tá aqui que é mãe de pai de adolescente, que o bicho tá pegando aí em casa? Desobediência, birra, você pede para fazer uma coisa, não faz, né? E aí, muitas vezes a gente não sabe como ensinar esse caminho, né? Aqui não tem julgamento, não tem culpa, tá, gente? Se você não fez, eu tenho certeza que você tentou fazer, né? Mas se você não conseguiu, foi por alguma falta de instrução ali atrás. Mas vamos lá. Vamos pegar o segundo exemplo de novo. Primeiro eu ensino. Olha, sempre quando for dia de brinquedo na escola, é você quem precisa separar o brinquedo, né? Para levar para a escola. Combinado? Ah, combinado. Ensinei que essa responsabilidade é dele. Da próxima vez que ele esqueceu o brinquedo em casa, de quem que era a responsabilidade? Era dele. Eu preciso voltar para buscar? Não. Eu preciso deixar ele arcar com as consequências da atitude dele. Eu preciso deixar ele arcar com as consequências da escolha dele, né? Ah, Alessandra, mas ele esqueceu. Se ele esqueceu, é porque, das duas, uma, ou ele não deu muita importância para aquilo, ou ele achou que você ia lembrar por ele, né? Então, nas duas formas, ele errou em algum momento e ele precisa arcar com a consequência desse erro dele. E é um erro tão pequenininho, né? Mas quando a criança vai crescendo, os erros vão aumentando. E se ele não aprende a arcar com as consequências dos erros logo cedo, ele nunca vai aprender. E muitas mães que eu atendo têm os filhos com o déficit de atenção, né? E uma das dificuldades, uma das maiores dificuldades das crianças que têm o déficit de atenção é justamente a questão de lidar com as frustrações, né? E por que será que a criança, ela não aprende nunca a lidar com as frustrações? E não saber lidar com as frustrações não faz parte dos sintomas primários do TDAH. Esse não é um ponto que determina o diagnóstico, tá? É um comportamento constante nas crianças que têm o TDAH, mas não é isso que determina o diagnóstico. Esse é um comportamento secundário. Por quê? Porque tem alguma coisa aí que eu não estou ensinando para essa criança. É importante a gente ter clareza disso. Obrigado pelos coraçõezinhos, adoro quando vocês mandam corações. Pode mandar um monte, principalmente hoje que é Dia das Mães. Né? E eu estou aqui dedicando meu tempinho para conversar com vocês. Ficou clara essa questão? Eu preciso ensinar. Só que assim, quando a gente tem um filho, principalmente, né, que tem algum transtorno de comportamento, ou às vezes nem tem nenhum diagnóstico, mas eu percebo que, poxa, meu filho é mais atrasado na turma, ele não consegue interagir muito bem com as crianças, ele tem alguma coisa ali nele que é diferente, o que a gente, como mãe, como pai, faz? Eu quero super proteger o meu filho. Eu não quero que o meu filho sofra, né? A verdade é essa. Quem tá aqui e fala friamente, não, eu quero que meu filho sofra nessa vida? Ninguém, né, gente? O que é que você quer de mais profundo para o seu filho? Coloca aí para mim, para eu saber. Se você pudesse desejar uma única coisa para o seu filho, o que é que você desejaria? Uma única palavrinha. Escreve aí para mim, para eu saber.
Que ele seja feliz. Eu tinha certeza que essa era a primeira palavra, a primeira frasezinha aí que ia vir, né? Quem mais aqui quer que o filho seja feliz? Todos nós, né? Só que a proteção não é o caminho para a felicidade. Parece estranho, mas é justamente o, entre aspas, né? Deixar sofrer, que vai fazer dele uma criança forte, resiliente, para aguentar as frustrações e não deixar que nada nessa vida influencie na personalidade dele, influencie no humor dele, influencie na felicidade dele, né? Então, ó, todo mundo tá colocando aí felicidade, feliz, feliz. Ô, Whindersson, bem-vindo! Feliz Dia das Mães aí para sua esposa. O melhor, né, Denilza? Mas olha só, quando eu protejo o meu filho, coloco ele numa... Se possível, né, a gente colocaria ele dentro de uma bolha, para ninguém ferir ele nunca, né? Só que a vida não é assim. Eu posso até colocar ele dentro de uma bolha. E eu posso impedir, né, que ele sofra. Mas até quando eu vou conseguir impedir isso? A gente conseguiria, né, se essa bolha realmente fosse... ninguém conseguisse ultrapassar ela, se ele não fosse para a escola, se ele não fosse, né, conquistar novos amigos, se ele não convivesse com ninguém da sua família, né, só você e ele, dentro daquela bolha. Seria lindo, né? Só que não. A gente cria os filhos para a vida, né? E eu preciso, na verdade, então, ensinar ele como que é a vida. E quanto antes ele aprender isso, quanto antes ele aprender as consequências das atitudes dele, e quanto antes ele aprender a lidar com as frustrações que a vida vai trazer, antes ele vai estar preparado para isso. Faz sentido ou não? Vocês concordam comigo? As provas amadurecem, né? Tem um versículo na Bíblia que fala: quando eu sou fraco, eu sou forte. Qual entendimento vocês têm disso? Né? Independente de religião aqui. Qual entendimento vocês têm dessa frase? Né? O meu entendimento é o seguinte, que são justamente os momentos que a gente acha que a gente está fraco, são as nossas provas, né? E a gente precisa fazer o quê? Lutar. Eu preciso me fortalecer naquele momento. Então, são os meus momentos de fraqueza que me tornam forte, na verdade. E se você não proporcionar nenhum momento de fraqueza para o seu filho na infância? Em algum momento, essas fraquezas, essas provas, elas vão vir. E aí? Ele vai estar preparado? Como é que a gente treina? Vamos pegar um jogador de futebol. Pega um Ronaldinho da vida. Vocês acham que ele entra em campo já fazendo mil maravilhas lá, sem ter tido um treinamento antes? Sim ou não? Soraya de Jesus, não entendi, Sayane. Concordo, né? Então, quando uma pessoa decide, né, virar jogador de futebol, não, né? Ele precisa. A gente tem um delay, tá, gente, entre as mensagens de vocês e a minha fala, por isso que às vezes eu volto um pouquinho para responder. Quando um grande jogador de futebol, né, se destaca, o que a gente percebe quando a gente vai ver a história desse rapaz? Que existe muito treinamento por trás, um treinamento duro, um treinamento árduo, que muitas vezes começa na infância, né? E aí, por que isso? Você acha que lá, quando ele estava treinando, lá no time dele, você acha que o técnico foi bonzinho com ele? Ah, não, Ronaldinho, ó, você é bom nisso, não precisa treinar hoje não, viu? Fica aí no banco, descansa um pouquinho. Será? Né? Será que é assim? Ou será que o treinador dele pegou em cima e falou, não, você pode ser melhor que isso, você pode ser melhor que isso, você pode ser melhor que isso, né? Então, as provas, esse treinamento, quem precisa fornecer para o seu filho é você. Ah, mas eu posso deixar a vida ensinar, Alessandra? Pode. Você não vai poder reclamar do resultado depois, né? Porque é seu papel de pai, de mãe, controlar esse resultado para o seu filho, né? E isso depende só do seu empenho. E claro, né? Sem problema, Sayane. Você estava marcando ela aí, né?
Então, pera lá que eu passei alguns comentários aqui, vamos lá. O meu esposo tem uma de 15 anos, passei por lutas, mas estamos tentando melhorar o relacionamento em casa. Então, principalmente quando a gente fala de um filho que não é meu, né? Um filho que eu adotei, entre aspas, porque veio aí de um relacionamento mais antigo que o meu marido ou que a minha esposa tinha, né? Mas você tá ali. De certa forma, se é uma criança ainda e ela convive com você, é seu papel também educar, ou não, né? Se você não educar, quem é que vai sofrer as consequências disso? Fala para mim se faz sentido isso ou não. Oi, Amélia, não vi que você estava aí. Bem-vinda, boa tarde. Já tinha te dado Feliz Dia das Mães hoje. Eu queria entender de vocês se vocês perceberam qual é o limite entre ensinar e proteger. A gente sempre vai querer proteger, mas naquele momento que eu penso em proteger meu filho, se eu der uma paradinha, né? Falar, não, pera lá, deixa eu analisar essa situação aqui. Deixa eu ver se não vale a pena, se eu não posso pegar essa situação aqui como uma oportunidade para ensinar o meu filho alguma coisa aqui sobre a vida, né? E aí você fala, poxa, Alessandra, mas você sempre está tão atenta assim, né, para ensinar o seu filho, como que a gente faz isso? Você precisa, primeiro de tudo, saber o que é que você quer ensinar para o seu filho. Você tem essa clareza? A Amélia está aqui e vai ter essa clareza lá dentro do curso, né, Amélia? A gente trabalha muito a questão dos valores pessoais e de o que é que eu quero ensinar de verdade para o meu filho, né? Você tem essa clareza? Quem tem essa clareza? Coloca aqui para mim. Pelo menos 3 coisas que você tem clareza que você quer ensinar para o seu filho nessa vida, né? Lembrando aí que está nas suas mãos, né? Ensinar tudo, na verdade, que ele precisa saber. E é ilusão, tá, gente? A gente achar que, não, essas coisas das emoções, das frustrações. Não, isso aí meu pai e minha mãe não me ensinou, ninguém precisa ensinar. Se ninguém ensinar, a criança não vai aprender. Se você observar a sua história como filho, como filha, você vai perceber que seu pai e sua mãe te ensinaram sim tudo que você sabe. E se eles não ensinaram, é justamente esse ponto que você tem dificuldades hoje. É ou não é? Conta pra mim, sem vergonha de falar, né, gente? Porque quando a gente tem vergonha de reconhecer onde a gente está errando, a gente não melhora, né? Simples assim. Então, ontem eu conversava com. Acho que ele não tá aí. Ontem eu estava conversando com o Dr. Roberto. E ele falou assim: Nossa, Alessandra, você fala na lata, né? As coisas que você não consegue colocar em prática, os erros que você comete, você fala: Ó, é assim, não consegui fazer isso, não dei conta disso. Por quê? Hoje, para mim, é simples reconhecer os meus erros. Porque se eu não reconheço os meus erros, eu simplesmente não me dou a chance de melhorar, né? Como que eu vou melhorar uma coisa que eu nem sei que eu errei, eu nem me permiti pensar naquilo, né? Então, quero saber se ficou claro, se ficou alguma dúvida, né, sobre essa questão da autorresponsabilidade, desse limite entre proteger e ensinar. Whindersson, meu parceiro querido, mesmo que não estejamos atentos a ensinar, nossos filhos sempre estarão aprendendo com nossas atitudes, sejam elas boas ou não. Afinal, o exemplo é o que melhor ensina. Exatamente, né? Por isso que é bom a gente estar atento, porque mesmo que você não tiver, você vai ensinar alguma coisa para o seu filho. Mas será que você vai ensinar o certo, né? Igual os exemplos aí que a gente deu no início. Será que você vai ensinar esse caminho da autorresponsabilidade? Será que você vai ensinar os valores que você quer passar para ele, né? Ou esses aprendizados vão ser passados para ele aí sem você perceber, né? E aí é o que acontece quando chega lá na adolescência, que as mães vêm falar para mim, Alessandra, não sei onde foi que eu errei. Errou porque você não estava atenta, né? É justamente isso. Muito obrigada pelo seu comentário, Whindersson. É importante, mas difícil. Tudo no começo é difícil, até que isso se torna um hábito, se eu me dispuser a aprender, né? E a Amélia está no caminho aí para aprender. Tudo no começo é difícil. Quando você aprendeu a andar de bicicleta, foi fácil no primeiro dia? Quando você aprendeu a andar de carro, foi fácil no primeiro dia? Quando você aprendeu a nadar, foi fácil no primeiro dia?
tudo é difícil quando a gente não sabe fazer ainda. Depois que você aprende, né, a aguçar aí o seu olhar para o seu filho, fica muito mais fácil e vira habitual. É ou não é, Whindersson? Eu tô falando do Whindersson porque eu sei que ele já tem esse olhar aguçado aí para os filhos dele, né? Ficou alguma dúvida, gente? Hoje era uma live rápida, porque eu sei que vocês estão aí querendo curtir também os filhotes, né? A família, né? Quem puder ir abraçar a mãe, né? Também vai poder ir. Abraçar de longe, né? Que hoje ninguém tá podendo se abraçar, na verdade. Então, queria saber se ficou alguma dúvida para a gente poder encerrar essa live. Queria saber se foi bom, né? Vocês terem ficado aqui até o final, se contribuiu aí para a vida de vocês. Então, vou dar 2 minutinhos aí para vocês escreverem, porque eu sei que a gente tem esse delay aí nas mensagens. Sayane, tá aí ainda? Tudo é difícil até que se aprenda. É isso, né? A gente não nasce sabendo nada nessa vida. Tudo a gente aprende. E tudo no começo vai ser difícil, né? Então, quem tá aí pelo Facebook, coloca aí para mim se foi legal, se tem alguma dúvida, para a gente poder encerrar então. Legal. Obrigada, meu amor. Obrigada a vocês. Então é isso, gente. Quem também no stories do Instagram não fica gravado os comentários, tá? Então acabou a live aqui, vocês não conseguem comentar mais, mas quem tá vendo pelo Facebook, mesmo que consiga assistir o vídeo gravado, né, vai comentando aí. Ô, Amélia, chegou tarde? Mas fica tranquila que logo, logo a gente vai aprender mais, tudo, na verdade, aí, né? Sobre a autorresponsabilidade lá dentro do curso, tá? Que bom, Sayane, que bom. Obrigada, Dirlene, que bom. Então é isso. Quem estiver assistindo pelo Facebook, se você pegou do final ou do meio para o final, volta que vai ficar gravado lá, tá? Então vai lá, assiste do começo, deixa, né, seus comentários e também deixa lá se ficou alguma dúvida, que aí eu volto lá e respondo depois o comentário, tá? Ansiosa, né? Então vamos para os próximos níveis, né, gente? Que a gente precisa evoluir sempre nessa vida, principalmente como mães, né? Então é isso, meus amores. Ótimo dia para vocês. Ótimo Dia das Mães, né? Aproveitem e quem pode abraçar, abraça muito aí os seus pais, os seus filhos. E é isso. Beijo, então, no coração. Encerrando aqui, primeiro pelo Facebook. Agora eu preciso aprender a encerrar aqui. Eu que agradeço, Denilza. Bom ver você aqui, Dirlene também.